Olá, olá. Eu li uma história semana passada e essa história tá martelando na minha cabeça há muitos dias e eu resolvi dividir essa história com vocês. É uma história de uma menina nascida na década de 30, 1926, 1930, por ali naquela época, chamada Shanti. Shanti era uma criança do interior da Índia, né? E ela vivia dizendo que o nome dela não era Shanti, que o nome dela era Ludi, que ela era casada, que aquela vida não era dela, que ela tinha que voltar para poder cuidar do marido e do filho. Os pais dela achavam que ela era meio louca e não davam muita bola para o que ela falava. E o que aconteceu? De tanto ela insistir, um tio avô dela resolveu ajudar a Shanti. E ela contava a história com tanta precisão, com tantos detalhes, e o avô, inclusive ela deu endereço, o nome do possível marido, o nome do filho que ela disse que tinha. Só que ela era uma criança. E aí o avô, para tentar até acabar com aquela história, resolveu escrever uma carta e mandar para o endereço que ela insistia em dizer que era a casa dela, que ficava um bom tanto assim de distância da onde ela morava. Ela morava numa aldeia, era muito pobre, e essa casa ficava num lugar mais abastado, digamos assim, numa cidade maior. E aí a carta foi enviada contando alguns detalhes e contando as histórias que a Shanti contava, e dizendo que ela se dizia Ludi. E para surpresa de todos, a carta foi respondida. E quem respondeu a carta dizia que todas as informações que ela tinha passado eram verdadeiras e que aquilo realmente aconteceu, e começou então uma investigação. Foi enviado um parente, um primo do pseudo marido da Shanti, né, para conhecer a Shanti. Quando ele chegou na casa dela, ela se deparou com ele, ela começou a chorar e desesperadamente, e reconheceu ele, inclusive disse o nome dele. Ele, como estava lá para tirar a prova dos 9, né, para colocar aquela história a limpo, começou a fazer várias perguntas que só a Shanti, só a Ludi, né, que poderia responder, porque era uma coisa muito íntima, muito familiar. E para surpresa, mais uma vez de todos, a Shanti respondeu tudo perfeitamente correto. Foi então que ela foi ver o pseudo marido dela e o filho. Quando chegou na casa, ela descobriu que ele já estava casado com outra, afinal de contas, ela era uma criança. O que isso tudo quer dizer, gente? Ela tinha reencarnado, a Ludi verdadeira, a Ludi tinha morrido e tinha reencarnado como Shanti, ou seja, ela era uma criança nessa nova vida. Foi então até levaram a história para Gandhi, para que Gandhi atestasse se aquela história que ela contava era verdadeira ou não. E depois de vários testes que o Gandhi fez, a conclusão dele foi: não existe motivo algum para eu poder discordar e não acreditar nas histórias que ela conta, porque todos os fatos são comprovados e são verdadeiros. Foram alguns investigadores na época para tentar desmentir a Shanti e ninguém conseguiu. Ela sofreu muito, sofreu demais, porque ela era uma criança e ela se deu conta de que ela não poderia voltar a viver a vida como Ludi, porque ela era uma criança, ela não poderia casar com o marido dela, que foi marido dela na outra vida, né? Enfim, ela acabou aceitando que ela estava vivendo uma outra vida, que ela lembrava da outra com muita vivacidade, com detalhes incríveis, mas que ela ia sofrer demais se ela insistisse nessa história, porque ela não poderia voltar atrás, o tempo não volta. E aí eu li essa história, claro, tem muitos mais detalhes, mas eu tive que resumir aqui pra vocês, e eu fiquei com essa história na minha cabeça e lembrando, né, se nossas memórias ficassem realmente guardadas no nosso cérebro, como que a Shanti
lembraria da vida dela inteira, de tantos detalhes da vida dela como Lodi. E aí eu digo para vocês, meus amigos, mais uma vez eu tenho que concordar com aquele físico, agora eu esqueci o nome dele, depois eu coloco aí nos comentários, que diz que nosso cérebro é um mero processador de informações, que as nossas memórias não estão guardadas no nosso cérebro, e sim guardado no campo acástico. Então, mais aí uma prova, mais uma história, vocês podem procurar, se não me engano, é o misterioso caso da Shanti, de alguma coisa, não sei, eu vou colocar nos stories, nos comentários aí, vocês podem procurar depois. O misterioso caso dessa moça indiana que lembrava completamente da vida passada dela. Onde estavam as memórias dela? Onde estão guardadas as nossas memórias? Não é aqui no nosso cérebro, gente. São tantas provas. Nossas memórias estão guardadas num lugar muito especial. Ok? Então esse eu queria dividir com vocês, que isso me tocou bastante, é uma história muito legal que eu queria dividir com vocês. Beijo para todo mundo.